Estamos chegando segunda-feira, 13 de janeiro de 2020, em Belo Horizonte, 2 horas 2 minutinhos, conforme a gente vem divulgando durante toda a semana. Hoje, debate muito bacana, muito especial aqui na Rádio Aspra. Vamos tratar sobre, o tema hoje é saúde. Então, para isso, a gente trouxe aqui o Coronel Vinícius, ele que é diretor do IPSM, também o nosso deputado federal Subtenente Gonzaga, e para o nosso presidente Éder Martins, que é quem eu passo a palavra agora. Muito boa tarde, Éder. Boa tarde, Henrique. Boa tarde a todos que nos acompanham nesse instante. Agradecer a Cris Santos, que está aqui fazendo uma live, a Sharon também pelo gabinete do Gonzaga, enfim. Essa tarde nós pretendemos fazer um debate aqui de um tema que ele nos incomodou muito nos últimos dias, principalmente a partir do final do ano passado. Então, por isso, nós convidamos aqui o deputado federal Subtenente Gonzaga, convidamos o nosso diretor do IPSM, Coronel Vinícius, porque os militares estão inquietos, porque o final do ano passado, início desse ano, veio a público que o governador Zema, o governador do estado, já havia encaminhado um projeto de lei para a Assembleia Legislativa em que taxava todos os servidores em 14%. Então, como a gente sabe que saúde, previdência, assistência social, isso é um conjunto de ações e que quase ninguém decorre exatamente o que significa, quais os impactos disso, nós nos propusemos já início de ano, que parece o início, mas já dia 13 de janeiro, se pensarmos bem, o ano começou ontem, nós já estamos em 13 de janeiro, o tempo passa muito rápido e as coisas acontecem numa velocidade ainda maior. Então, nós vamos fazer um debate aqui e eu acho que eu vou iniciar fazendo uma fala aqui, que por certo ela vai ser corrigida no decorrer do problema, porque com a aprovação da Lei 13.954 em dezembro do ano passado, Minas Gerais terá um impacto fundamental que nenhum outro estado da federação terá. Isto porque a legislação ela nos impôs algumas condições que até então nós não éramos obrigados a com ela estar sujeitos. Mas a partir deste mandamento legal federal, haverá de fato um impacto aqui. E aí eu ainda, até agora pela manhã, usava a expressão separar saúde de pensão. Nós vamos ver que esse conceito nosso, você que nos ouve agora, da família policial, bombeiro militar, você pensionista, dependente, nós temos que começar a mudar, inclusive, a forma de chamar o que nós comumente dizemos saúde, pensão, não. Nós temos toda uma outra estrutura porque ela faz sentido. E ela não é uma mudança simplesmente de semântica, ela é de conceitos. E aí, por isso, nós fizemos uma chamada dizendo da importância da gente entender que tratasse do sistema de proteção social. Então, para muitos que não estão muito adensados com a discussão, pode entender que o que é isso? É 6, não é 6 por meia dúzia. Tem toda uma diferenciação na terminologia, o porquê e os conceitos. Então, nesta tarde, nós estamos aqui, você que está nos ouvindo, acompanhando agora, nós temos aqui aquele que foi o responsável, um dos responsáveis, junto com mais 512 deputados, pela aprovação da 13.954, aquele que defendeu os nossos direitos, e tem aqui hoje aquele que, sem sombra de dúvidas, ao longo dos anos, se eu posso assim dizer, Coronel Vinícius, assumiu a maior batata quente da história, porque nós estávamos ao longo desses últimos anos definhando no sistema de atendimento à saúde, e muitos não entendem o que é, e que hoje está dando uma nova roupagem. Então você que nos acompanha agora, através dos canais oficiais da Aspra, do gabinete do deputado Subtenente Gonzaga, da Cris, enfim, quer perguntar, quer questionar? Nós estaremos aqui por 1 hora debatendo sem intervalo. A hora e o momento é esse agora. Então, assim, eu faço essas breves considerações iniciais e quero agradecer aqui, Coronel Vinícius, muito obrigado, porque a gente sabe que a agenda do senhor, enquanto presidente do Instituto, é altamente tomada e que se predispôs a estar aqui conosco para debater um tema de tamanha relevância, e principalmente o deputado Subtenente Gonzaga aqui também, que ainda que tivesse debatido esse tema todo no ano passado no Congresso Nacional, a discussão agora é deslocada para Minas Gerais e que vai impor a todos nós muito mais responsabilidade ainda. O certo nós vamos abordar também, não sei quem dos dois fará essa manifestação, mas nós iniciamos uma conversa agora pela manhã, de 8 horas da manhã até as 13 horas, com o comando das duas instituições, da PM e do Bombeiro, com o DRH das duas instituições, com os parlamentares, Sargento Rodrigues, deputado Coronel Sandro, Coronel Vinícius, presidente, diretor do Instituto, estava lá, enfim, porque essa temática agora ela vem para Minas Gerais, caiu no nosso colo e nós temos que ter responsabilidade com aquilo que nós vamos informar
a todos aqueles que são do sistema, independentemente se são associados a qualquer entidade ou não. Porque o que vai dizer respeito agora é única e exclusivamente ao nosso futuro, ao futuro da pensionista, ao futuro do titular, ao futuro do dependente. Então, ninguém será dono da solução desse caso sozinho. Então, nós tivemos uma reunião, a primeira reunião agora pela manhã, com os comandos. Agradecer ao Coronel Giovanni, que lá presidiu pelo comando do Corpo de Bombeiros, ao Coronel Marcelo, que estava assumindo o comando pela PM, já vista que o Coronel Giovanni está de férias, né? O Coronel Estevam do Bombeiro, o Coronel Oswaldo, o Coronel Kenner. Então as entidades estavam lá, a ASPRO estava lá, o CEOPM, estava lá, a CEOPM não, que agora é o Clube dos Oficiais dos Militares Estaduais de Minas Gerais, porque não é só da PM, né? É do Bombeiro também. O Coronel Leonardo? Lemos, o Coronel Lemos, o Coronel Cirilo da OPM, o Coelho do Centro Social de Capos Soldados, o Alexandre da Ascobom, o Coronel Zéder da União dos Militares. Faltou alguém? Não, né, Gonzaga? Essas entidades. Então, assim, hoje foi o primeiro pontapé daquilo que nós vamos ter que caminhar e o prazo é curto. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos que nos acompanham agora. Passo a palavra ao nosso anfitrião, com o senhor Gonzaga se permitir, ao Coronel Vinícius, para suas manifestações. Por certo, nós vamos fazer aqui alguns questionamentos. E assim, gostaria que o senhor iniciasse dando um panorama, né, as dificuldades, ou seja, aquilo que nós vamos enfrentar aqui em Minas Gerais a partir da 13954. Se possível, tranquilizar os nossos policiais, bombeiros, militares, as pensionistas, os dependentes, dos rumos que o senhor tem dado para o Instituto. Então, por gentileza, seja bem-vindo mais uma vez, muito obrigado, e por senhor a palavra. Boa tarde, Éder. Boa tarde, Subtenente Gonzaga, nosso deputado federal. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Aspra, sobretudo aos nossos beneficiários do IPSM. Então, realmente é um debate interessante, muda muito, né, a nossa legislação, sobretudo no que diz respeito, né, à passagem importante de previdência e proteção social, que é uma classificação justa e ideal para nós que somos militares, né? E realmente tem alguns impactos importantes no IPSM. O impacto mais significante que a gente vê, que precisamos discutir muito, né, é aquilo que não veio definido pela lei federal, que são exatamente o que? A assistência à saúde e alguns outros benefícios que a lei do ente possa definir. Então eu acho que o maior desafio agora é discutir esse assunto e ver como que vai ficar, sobretudo, o financiamento da nossa saúde. Tá, e como o senhor faz esta abordagem da saúde? Eu acho que nós precisamos, porque, por exemplo, deve ter aportado para o senhor, assim como o certo aportou no gabinete, as outras entidades, né? Essa preocupação, né? Nós vamos ter aumento de alíquota, nós vamos ter a contribuição diferenciada para a participação da assistência à saúde. O que tem pensado o IPSM, em que medida nós vamos ter que trabalhar isto com o Instituto, com as instituições, comando da PM, do Bombeiro, as entidades? O que se avizinha? O que nós podemos esperar dessa mudança? Que ponto nevrálgico nós vamos ter que tocar, que pode doer daqui, pode doer dali, mas que nós não vamos ter como fugir a ele? Vamos começar então por uma questão de orçamento, né? A contabilidade do Instituto, o financiamento disso. Ficou bem claro que separou Previdência da Saúde. Portanto, a nossa pergunta inicial é como vai ser da agora para frente, né, o financiamento da saúde, tendo em vista que o recurso da proteção social, né, tem que ser destinado a este fim, né, e um outro recurso, seja ele de onde vier, seja ele financiado por quem, vai ter o objetivo de financiar especificamente a saúde. Houve essa separação no nosso entendimento. Então começamos por aí. Outra dificuldade também é definir como será essa alíquota. Quais são os valores, quem paga, quem não paga, quantos pagam, quantos não pagam. Nós temos que ver a atuária do sistema de saúde. Eu acho que a gente está tendo uma grande oportunidade, né? O país como um todo está tendo que dar a sua contribuição, na população em geral, tem que dar a sua contribuição. Nós temos uma especificidade, né, na nossa profissão. A legislação já garante, por exemplo, que os militares estaduais, né, tenham a saúde garantida 100% pelo Estado. Na nossa ótica, na nossa visão,
isso tem que ser mantido, de alguma forma, numa discussão a respeito, isso tem que ser mantido, tem que ser ponto crucial, né? A saúde dos militares estaduais tem que ser custeada pelo Estado. Basta dizer, né, que um episódio agora recente, nós tivemos 2 militares, né, que foram atacados aí brutalmente, covardemente, né, e a assistência à saúde deles está sendo garantida, e esse ataque se deu não por uma vontade própria dos marginais, apenas de atacar 2 seres humanos, 2 cidadãos brasileiros, mas simplesmente porque eram policiais militares. Não interessa se era da ativa ou da reserva. Aliás, neste caso específico, era um da reserva e um da ativa. Todos os 2 tiveram o mesmo ataque, né? Então, os policiais e bombeiros militares de Minas Gerais têm que ter essa diferenciação. Na minha visão, nós precisamos partir desse princípio. O militar, o custo é integral para o Estado. Eu acho que é interessante, daqui a pouco eu vou ao Gonzaga, que eu vou deixar uma deixa para ele, mas me permita, Gonzaga, aprofundar um pouquinho mais com o Coronel Vinícius, porque é um ponto das dúvidas. Por exemplo, hoje, por exemplo, o que nós temos como ponto que ainda não foi muito entendido pela categoria? Primeiro, assim, nós todos, as entidades, o comando, nós trabalhamos, nós viemos, tanto é que criamos um site sobre a reforma da Previdência, e a coisa parece que, por mais que tenha ocorrido em Brasília, passou muito longe, passou desapercebido pela categoria. Então, muitos que nos procuram aqui, mas eu pago muito caro para ter uma saúde que eu não tenho. Acho que nós precisávamos, nesse momento, didaticamente, esclarecer para essa parte que não entende o nosso sistema, que quando nós, da Ativa, contribuímos, ativos e veteranos, contribuímos com 8% para o IPSM, ele entende, muitos entendem, nos procurando, que aquilo é saúde. Eu acho que vale a pena o senhor dizer, enquanto presidente do Instituto, que vai efetivamente para a saúde, esse percentual, porque os da Ativa pagam o fundo de aposentadoria, que ele entende que é para ele aposentar, e isso não vai para o IPSM, acho que é bom o senhor ressaltar isso, porque isso vai para o Tesouro do Estado. E essas mudanças que permeiam agora, por quê? Quando a gente fala separar saúde de pensão, o que está na cabeça de quem efetivamente não conhece o sistema? O que significa isso? Qual o impacto? Vai aumentar a nossa alíquota de contribuição? Vai estar embutido nesses 8%? E se houver um aumento, como já está no texto da 13954, que a pensão sai de 8 para 10, então eu acho assim, que dentro desse conceito, se eu puder, dentro do tempo e modo do senhor, esclarecer o que é do percentual que vai hoje, antes do aumento da alíquota, quanto que vai para a saúde, quanto que vai para a pensão, ainda que muito en passant, mas para que eles possam entender, porque aí sim, né, deixa para o Gonzaga daqui a pouco, para a gente entender por que a situação não ficou pior ainda. Então assim, se o senhor puder, dentro desse conceito, claro que isso aqui, né, a gente que discute com o senhor, com o comando, hoje nós ficamos uma manhã, de 8 a meio-dia, para discutir esse ponto. Então a você que está nos ouvindo, você que está nos acompanhando agora, é o primeiro ponto para essas questões, mas ela não se esgota em uma hora de debate. Por favor, Coronel. Não tem dúvida não. Aliás, você falou bem, né? Que reunião bacana hoje na parte da manhã, né? Reunião frutífera, todo mundo colocando a sua posição. Chegamos à conclusão que precisamos realmente debater o assunto, né? Mas veja bem, nós temos, eu considero que a questão da nossa alíquota atual de 8%, ela tem 2 vertentes. A primeira vertente conceitual, que é a questão da lei. A lei diz que nós teremos um desconto de 8%, e esses 8% é para financiar previdência e saúde. A lei não define qual que é a percentagem dos 8% vai para a saúde. Se você levar em consideração que esses 8% que nós arrecadamos dos bombeiros e policiais militares, a gente consegue 70 milhões de reais por mês. No desconto nosso, no contra-cheque. No contra-cheque. Que sai da categoria, que sai do bolso do policial do contribuinte. Okay. Do contribuinte nosso, que é o caso dos militares. Então, 70 milhões vai para o IPSM desse desconto, do contra-cheque. Só o salário das pensionistas é 115. Então nós temos um déficit de 45 milhões. Existe um déficit. Então não há que se falar de que os 8% financiam a saúde. Ele não financia nem o objetivo principal dele, que é a previdência. Então hoje, se não tivesse o IPSM, não fosse o sistema, nós não teríamos como pagar o salário integral para as pensionistas. Com certeza. O que nos faz pagar o salário integral da pensionista é o que está previsto hoje em lei, na própria 10366, né, depois modificado alguma coisa pela Lei 125,
que é o chamado patronal. Então ele ajuda, né, a custear essa ausência do recurso produzido por nós mesmos. Isso entra aí o Estado, né? Bom, para frente agora, está muito claro para mim que há uma divisão. O texto da lei nos impôs isso. Há uma divisão. Então, os nossos 10,5%, né, que será o teto até 2021, 9,5% agora em 2020, 10,5% em 2021. Esse valor para a pensão, única e exclusivamente. É única e exclusivamente para pensão e alguns benefícios previdenciários que poderão advir da lei específica. Né? Então, agora, a saúde ela está descoberta. Então, como fazer para financiar isso? Há uma incógnita nisso. Né? Quando o senhor fala da saúde descoberta, do titular e do beneficiário. Do titular e do beneficiário. Apesar de que nós temos a Lei Delegada 37, que hoje está em vigor, que garante a saúde do nosso beneficiário. Mas isso tudo tem que deixar bem claro e tranquilizar, né, os nossos ouvintes, os nossos beneficiários. Isso aqui é importante. Né, tem que tranquilizar. Nada vai cessar, né? Nós já tivemos inclusive a sinalização nesse sentido do governo, nada disso vai cessar sem antes estiver definido como que vai ser, né, a legislação a respeito dessa regra. A nova regra. Então, ou seja, isso é uma discussão que, aliás, já foi aberta hoje, né, junto aos nossos representantes legislativos, as corporações, o IPSM e principalmente as entidades de classe. Tá, então, assim, a grosso modo, hoje o que nós arrecadamos a partir da contribuição dos titulares é deficitário para manter as pensionistas. Sim. Então, se nós tivéssemos, se fosse uma empresa qualquer, se fosse um ente público, um ente privado, em que ele não tivesse cálculos atuariais, hoje valeria dizer que o que nós pagamos, que é para custear a pensão, não daria, não suportaria. 70 de arrecadação, 115 de gasto. Tá, e quanto que o IPSM gasta hoje com saúde, aí envolvendo pensionistas, envolvendo os titulares? Isso é importante, porque nós acompanhamos em algum momento, em larga medida, nas redes sociais, o IPSM, é preferível acabar o IPSM, acaba com isso, eu faço um plano de saúde particular. Passa para nós um panorama, o que nós gastamos hoje? A pensão, o senhor já falou, o que gasta com saúde do titular, dos dependentes, só, ainda que seja com os números apropriados e que aproximado ainda que, né, o senhor nos tem. Bem, vamos falar do custeio da saúde. Né? Ok. A nossa saúde hoje, no exato momento agora, o último levantamento de dezembro, o último pagamento de dezembro, aliás, viu, uma observação, eu gostaria de deixar bem claro que fosse transmitido para Minas Gerais inteiro, para todos os nossos beneficiários, o IPSM hoje, tecnicamente, ele está em dia, tá, com as faturas de saúde em relação aos nossos prestadores em todo o estado. A questão da rede orgânica, né, todos os credenciados que trabalham na rede orgânica, desde quando assumiu o IPSM, recebem rigorosamente em dia sem nenhum atraso. Então isso é só um detalhe, né? Bem, a alíquota que nós temos hoje nos dá um gasto de 42 milhões de reais por mês. Se não fosse ainda algumas ações do IPSM do ponto de vista da gestão de saúde, né, da técnica da gestão de saúde, hoje a nossa folha estaria em torno de 60 milhões. É válido ressaltar que nós temos um limite orçamentário hoje, de acordo com as normas, né? O IPSM hoje tem um orçamento, no ano de 2019 foi de 2 bilhões e 400 milhões de reais para financiar o próprio IPSM, as pensionistas, né, e os pensionistas, e a saúde. Né? Nós conseguimos reduzir, né, esse custo. Em 2018 o custo foi de 1 bi e 800, em 2019 foi de 1 bi e 500, ou seja, 300 milhões de reais de redução de custo. Lembrando que nós reduzimos o custo, mas nós aumentamos em 100 mil atendimentos durante o ano. Quando eu falo 100 mil parece pouco, né? E agora, esses 100 mil, desculpe, 220 mil, em relação a 2 milhões e 300 mil atendimentos de 2018. Então nós tivemos 2 milhões e 300 mil atendimentos durante o ano. Isso, nós aumentamos em 200 mil isso, fora, né, aquisições de próteses auditivas, próteses ortopédicas, né, outras autorizações periféricas que não atendimento direto. Então, ou seja, o financiamento é isso, hoje são 42 milhões. A saúde, querendo ou não, querendo o Estado,
querendo o deputado Gonzaga, querendo o próprio Instituto de Previdência, a inflação de saúde brasileira vai de 12% a 18% por ano. Então nós não podemos deixar no planejamento de custeio do IPSM de considerar esse possível aumento. Porque vai chegar agora, em março, maio, eu já começo a receber pressões, né, dos nossos credenciados no sentido de fazer a correção da tabela, que é comum a todos os planos de saúde. A gente tem que fazer essa correção. E diferente de qualquer plano que repassa, né, esse aumento inflacionário para o boleto do seu usuário, né, o Instituto de Previdência, em tese, só vai ter uma reposição de custeio da saúde quando a gente tiver um aumento de salário. Uma recomposição salarial. Aí você tem a possibilidade. Do contrário, igual tivemos recentemente agora, nós ficamos cerca de 4 anos, né, sem qualquer reajuste, e o IPSM manteve a saúde, aí, o atendimento normal à saúde. Como vocês puderam perceber, a coisa é muito mais complexa. Vamos trazer para o debate agora o deputado federal Tenente Gonzaga, porque hoje nós vamos, a partir, né, do dia 1º de janeiro, essa discussão é deslocada para Minas. Gonzaga, nós participamos aqui, você esteve aqui presente durante o debate do PL 1645, da PEC 06, e eu gostaria que agora você pudesse também, sem entrar em pormenores de artigos e coisas, dizer a estratégia que foi adotada para que pudéssemos assegurar a Minas Gerais agora a menor perda de direitos, porque nós acompanhamos o seu trabalho, porque quem vai ler o artigo, o inciso, se ele não estiver por dentro da matéria a ser discutida como um todo, fica um pouco deslocado. Mas eu queria que você discutisse os conceitos, porque a ASPRA acompanhou, o Comando acompanhou, o próprio Instituto acompanhou, e dos pontos em que você bateu firme para que pudesse estar resguardado isso que agora o Coronel Vinícius apontou. Ou seja, que nós não perdêssemos nesse momento, lá naquela ocasião, para que não pudéssemos sequer perder, ter a possibilidade, e o seu trabalho foi fundamental. Então eu queria que você agora desse para a gente aqui uma ideia onde os conceitos que você assegurou, porque nós vamos precisar trabalhar no Estado agora. Então, o conceito que você assegurou no PL 1645, nós vamos ter que deslocar ele para Minas Gerais agora, numa lei que vai ser enviada pelo governo, vai ser trabalhada essa comissão. Então, eu queria que você deixasse esses fundamentos agora. O porquê? Porque se for buscar no artigo 24, letra A, B, C, D, F, G ou H, está ali tipificado, está ali materialmente formulado. Mas nós precisamos saber o que está por detrás dos verbos, dos adjetivos, do ponto e vírgula do PL. Então, por favor, dá uma explanada para nós, porque agora, como dissemos lá na parte da manhã, começa a hora da onça beber água aqui em Minas Gerais. Boa tarde a todos. O Éder, além do âncora, ele é o moderador também, já falou o que não é para eu falar. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui na Rádio Aspra, esse espaço que nós sentimos em casa, cumprimentar o Éder pela gestão e pela prioridade, Coronel Vinícius, pela gestão do IPSM, tá? O senhor tem sido destacado. Eu acompanho, né, há muitos anos todas as gestões do IPSM, tenho mantido boas relações com todos eles. Fui do Conselho de Administração do IPSM de 99 a 2004, e aprendi a defender o IPSM, ainda que com algumas distorções próprias das nossas visões, mas eu aprendi a defender o IPSM nesse período especial. E durante o nosso mandato aqui na ASPRA, nós fizemos pelo menos 4 seminários sobre Previdência e participamos efetivamente da reforma da Previdência, da emenda 20, da emenda 41, né, depois da 43 também, e agora no mandato da PEC 287, que não foi para frente, a 06, enfim. Então, a Previdência sempre tomou muito tempo da nossa militância aqui. E nesse acompanhamento a gente precisa reconhecer que o senhor está fazendo um trabalho espetacular, responsável, dialogando com todo mundo manda mensagem do senhor. E eles até parar de mandar mensagem para mim, para cobrar do senhor, porque já manda direto, o senhor responde. Entendeu? O senhor facilitou nossa vida. E eu queria também que a Paty Melo mostrasse a Cris, que a Cris mostrasse a Paty, que mostrasse a Cher, que está aqui também fazendo a transmissão. Muito obrigado pela participação de vocês e está nos ajudando a defender. Eu queria começar minha fala pegando um gancho de uma conclusão a que chegou o Coronel Vinícius corretamente. Ele colocou, se tínhamos dúvida, agora não tem dúvida. Há
a legislação separou a previdência da saúde dos militares estaduais. Mas eu complemento que se de um lado ela separou, e é verdade, ela juntou pelo conceito de proteção social. Então, ao mesmo tempo que a legislação federal foi específica em dizer que a contribuição que a lei federal definiu é para a pensão, e é uma contribuição previdenciária, e é só para a pensão exclusivamente, a própria legislação ela criou o conceito de proteção social, dizendo que a proteção social engloba a pensão, engloba os proventos, engloba a saúde, inclusive. E podendo incluir outras coisas mais, como, por exemplo, pode incluir a habitação, pode incluir a assistência social, pode incluir o que nós já temos, né, do pecúlio. Né? Então, são benefícios previdenciários que o Instituto paga, que do conceito de proteção social, que a Lei 13.954 trouxe, nos permite a continuar exatamente como estamos. Ou seja, respeitar uma previsão legal de que tem uma contribuição, um limite mínimo, que é para a pensão, mas ao mesmo tempo estabelecer uma alíquota que possa cobrir toda a proteção social. Então é verdade que ela separou, mas eu concluo que ela separou, mas ao mesmo tempo juntou no conceito de proteção social. Então eu entendo e defendo que o que nós temos que consolidar aqui é o conceito macro de proteção social, que é um conceito que eu sempre vou falar disso, porque em 2013, depois de um seminário que a ASPRA realizou junto com a UPM, junto com a União dos Militares, que o IPSM também fez um seminário em julho de 2013, nós conseguimos convencer o Coronel Santana de criar, e junto com o Coronel Silvio, do Bombeiro, de criar uma comissão, e foi criada a Comissão 071. E eu tive 078. E eu tive a honra de representar a ASPRA nessa comissão, e ela se reunia regularmente lá no IPSM. E desde lá, nós já tínhamos feito a leitura de que a nossa legislação, a 10366, ela estava um tanto quanto frágil para sustentar o que nós tínhamos. Que tínhamos que fazer uma legislação nova, para adequar a emenda 20, para adequar a emenda 41, no sentido de regulamentar o nosso sistema, mantendo exatamente como ele é. Ou seja, quais fundamentos? O fundamento previdenciário de que os proventos é resultado do tesouro, como já é. Que nós podemos ter um instituto próprio. Minas Gerais é o único estado que tem um instituto próprio, um órgão próprio de gestão, sistema de previdência. E desde aquele momento, o texto que nós propusemos, que essa comissão propôs, já definia o instituto como o gestor da Seguridade Social. E desse conceito, nós evoluímos ao longo desses últimos anos para o conceito de proteção social. Quem acompanha os nossos registros vai ver que em 2017 nós consolidamos um texto e propusemos que o nosso sistema fosse identificado, fosse definido como sistema de proteção social e que o nosso instituto fosse Instituto de Proteção Social. Temos até a possibilidade de manter a sigla, IPSM. Sim. Em vez de Instituto de Previdência dos Militares, Instituto de Proteção Social dos Militares. Então, a separação, a única coisa que ela trouxe de ruim para nós foi o aumento da alíquota. Mas ela não impediu que nós consolidássemos o que nós temos hoje. Aliás, na minha perspectiva, eu posso falar na perspectiva do comando da PM, do Bombeiro, do IPSM, que trabalhamos junto, as associações, no esforço de contribuir com o texto federal, foi um texto que dialoga com essas premissas que nós temos aqui. Então, em termos de fundamento, eu entendo que o fundamento da proteção social, ela comporta a saúde, ela comporta a habitação, como temos hoje para morar, ela comporta os pecúlios que o IPSM já paga, e ela comporta a pensão. Então, na minha leitura, a lei federal preservou, e a emenda 103, da PEC 06, ela também preservou os fundamentos do regime próprio nosso, que nós podemos chamar de proteção social. Então, eu entendo que os fundamentos estão preservados. O que é que nós temos que discutir concretamente? E que vai demandar. Claro que eu defendo que os fundamentos estão preservados, que devem ser mantidos. Mas nem todo mundo pensa assim. Há quem pensa que deveríamos, nesse momento, discutir a forma de financiamento da saúde em termos de individualização da contribuição,
de considerar que o custo da saúde era igual para todo mundo e que, portanto, a contribuição também teria que ser igual para todo mundo. Eu divirjo dessa tese e já dialoguei com várias pessoas que defendem, mas eu divirjo. Acho que nós vamos manter aquilo que nós aprendemos a conhecer como o sistema, o pacto de gerações, onde todo mundo se financia e quem ganha mais financia quem ganha menos. Mesmo sabendo que o custo de uma operação cirúrgica, de uma cirurgia de vesícula do soldado é o mesmo custo da cirurgia da vesícula do coronel. Mas eu entendo que, dadas as várias circunstâncias que nós temos, da política remuneratória, desde 2000 estamos mantendo e defendendo a mesma política remuneratória para todos, que viabilizamos lá na negociação em 2000 a melhoria da remuneração do pessoal da reserva. Né? O pessoal da reserva ganhava menos. A partir de 2000 igualou. Né? A integridade e paridade ficou garantida. A integridade e paridade da pensão. Como o próprio coronel Vinícius colocou, a inflação da saúde, ela não segue a inflação, não segue o IPCA não. Cada produto novo lançado, cada convênio novo feito, cada serviço novo lançado, nova tecnologia, isto é inflação da saúde. E nós estamos no momento, nós temos exatamente 30 anos que nós não discutimos o nosso financiamento da saúde. Foi discutido lá em 90, quando transformou de CB, Caixa Beneficente, para Instituto de Previdência, e ali discutiu a alíquota, passou a alíquota nossa para 11,5%. Quando em 96 veio o Fundo de Aposentadoria, retirou os 3,5%, que era de 11,5%, e caiu para 8%. Então, depois de 30 anos, nós estamos rediscutindo o financiamento da nossa saúde. Então, nós temos que enxergar os próximos 30, 40 anos. O ciclo nosso não pode ser de 5 anos. Tem que ser de 40 anos, pelo menos, no nosso horizonte. Então, nessa perspectiva, e considerando que a lei federal não alterou a definição da contribuição do Estado, da participação do Estado, ela vai ser discutida exclusivamente aqui em Minas. A lei federal não mexeu, a lei federal mexeu só com a do segurado, não mexeu com a contribuição do Estado. Então eu acho que esse é o momento de nós enxergarmos esse horizonte dos próximos 30, 40 anos e discutirmos e garantirmos o financiamento. E nessa perspectiva, considerando inclusive os fundamentos atuais da legislação atual, de que a lei começou pela Lei Delegada 180 me parece, de 2011, que foi corroborada pela Lei 22.257 de 2016, que reproduziu esse texto. Já diz que a saúde nossa, do militar e do dependente, ela está vinculada à contribuição ao IPSM. Então já há uma definição, já há um fundamento nesse sentido. Por outro lado, nós temos a garantia na Lei Delegada 37 da assistência, da gratuidade da assistência, do direito à assistência básica à saúde. O conceito de assistência básica é um conceito que nós escrevemos, nós todos, e podemos reescrever. Então eu entendo e defendo, tá, que nós temos que admitir uma contribuição para o dependente, na medida que o Estado nunca tratou como direito a saúde do dependente, tratou como direito a saúde do titular. E nesse sentido, se nós defendermos a manutenção da participação do Estado nos termos atuais, de 16%, com aí nós teríamos que discutir o percentual da nossa participação para o dependente, nós teríamos condições, tá? Eu sei que o Coronel Vinícius já fez projeções, eu também já fiz alguns cálculos aqui para pelo menos confrontar, né? Para eu não ficar no debate só com o achismo e o quarto de espada que não dá nada, né, no truco. Mas a Polícia Militar está fazendo, hoje eu conversei com o Coronel Piazzi, todos estão fazendo projeções, né? E nessas projeções, a minha convicção e os números que eu trabalhei dão conta do seguinte: mantendo a participação do Estado hoje inalterada, tá? E nós admitindo uma contribuição, e que nós vamos discutir se é 1%, 2% ou 3%, né? As Forças Armadas contribuem com 3,5%, né? O servidor 3%, o servidor civil contribui com 3,2%, né? Então, se nós admitirmos essa relação com o dependente, nós poderemos, e aqui está o Coronel Vinícius para discordar de mim, se for o caso,
mas nós podemos melhorar, inclusive, a prestação de serviço aos dependentes, não no sentido de acesso, mas no sentido do financiamento. Todo mundo que tem um dependente, que nasceu com uma necessidade de uma CTI neonatal, que nasceu com qualquer problema, ou que o dependente tem um câncer, que o dependente tem problemas crônicos, renais, para a vida toda, ele vai gastar o salário dele na assistência à saúde, porque enquanto na assistência básica nós temos uma participação de IPSM de 75%, numa consulta, por exemplo, 75% de IPSM, 25% do militar, na alta complexidade inverte isso, mas comandante. Permite-me só uma correção aqui. Na verdade é sempre assim, qualquer momento é 75% para o IPSM da saúde básica e 25% para o militar. Né? Só, se me permite, né, não, por favor. Porque, só para uma intervenção é o seguinte, já há muitos anos, justamente pela minha trajetória de 15 anos do sistema de saúde, e o aprendizado do mercado e tudo mais, eu já tenho dito lá no IPSM, nas minhas participações, ainda como major, tenente-coronel e como coronel, que estava equivocada essa situação da alta complexidade, ter o desconto de 75%. Não existe nenhum plano de saúde que cobra dessa maneira como nós cobramos. Na verdade, né, nós falamos hoje de manhã, nós não somos plano de saúde, ponto. Nós temos um plano de benefícios. Benefícios, uma assistência à saúde, mas não somos plano, nós não estamos vinculados à ANS, né, mas não somos plano, fica bem claro isso aí. Então, de iniciativa, desde quando eu subi lá o IPSM, agora, na verdade, foi montada a comissão, nós pedimos ao comando para montar uma comissão, né, conjunta, BM, PM e IPSM, para discutir o nosso PAS, que é o Plano de Assistência à Saúde, que, aliás, é um decreto, né, do governador que nunca foi assinado. Ele nunca foi assinado. E já está completamente modificado por uma série de resoluções e deliberações do Conselho Gestor de Saúde, e realmente está bastante arcaico. Uma das coisas que eu fiz questão de pontuar lá são duas interessantes. Primeiro, a alta complexidade ela tem que ser custeada pelo próprio Instituto, né, no caso o Estado, e no máximo ter talvez o que nós chamamos no mercado de uma franquia. Né, uma franquia de, digamos assim, o custo daquele tratamento ficou em R$1 milhão, como realmente temos custos nesse sentido lá. Então a franquia é de R$1.500. Pronto, acabou. Ele pagou R$1.500, o restante é por conta. Isso existe no plano, né? Então o PAS já está modificando isso. Por isso que eu defendo que esse é o momento que nós temos para tentar resolver isso. É um momento que obrigatoriamente nós vamos ter que discutir, ter uma legislação nova, não temos como fugir. É uma lei de iniciativa do Executivo. Não adianta o deputado querer apresentar projeto de lei que não vai avançar, porque tem vice-iniciativa. Pela nossa Constituição, é iniciativa do governador, é competência exclusiva do governador a iniciativa de lei sobre Previdência, portanto, discutir a 10.366 sobre saúde, necessariamente não. Aliás, também pelo princípio de que o Legislativo não pode propor lei que gere custo para o Tesouro. Então, a iniciativa é do governador. Mas nós precisamos ter muito claro o que nós queremos. Então, eu defendo, e essa questão do Plano de Assistência à Saúde, realmente do PAS, é uma previsão de assinatura por decreto. Ele vem sendo reformulado pelos vários conselhos de administração e pela própria diretoria de saúde do Instituto. O coronel Vinícius falou algo que para mim é fundamental nessa compreensão, ou seja, nós não temos um plano de saúde. Um plano de saúde nós conhecemos aí no mercado. O mercado vende plano de saúde. Você compra A, B, C, D, ouro, não sei o quê, tá certo? Com os limites. Nós temos um plano de benefícios, nós queremos que isso continue dessa forma, e esse é o momento. Eu tenho, sem fazer muita conta, mas já em cima das contas que eu já fiz, eu tenho muito claro o seguinte: nós teremos que discutir o percentual que daria essa condição para os dependentes. Se é 1%, se é 2%, se é 3%, se é 3,5%, tá certo? Mas em relação à participação do Estado, eu defendo que ele continue participando hoje. Hoje a lei fala o quê? É 20%, a lei delegada, a lei complementar 125, fez um corte, tirou 1/5 disso e devolveu para o Tesouro, e nós precisamos sustentar esses 16% com participação. Se nós conseguirmos isso,
e eu trabalho para isso, acho que todos vão trabalhar para isso, nós teremos garantido para os próximos 20, 30 anos a sustentação financeira do nosso sistema de saúde nos termos que é hoje, porque é um volume de recursos significativo que está sendo colocado, recurso novo. O Coronel Vinícius já fez os cálculos, também já fiz, pegando a nossa folha da pensionista, folha da PM, folha do bombeiro, aplicando os 11,5% da pensionista, os 10,5% da pensionista, e mais os 2,5% do total da folha da PM e do bombeiro, isso equivale a 35 milhões, em média, de dinheiro novo. Os 2,5%, porque a diferença de 8 para 10,5%. Tá? Entendi. De dinheiro novo. Né? É isso mesmo, os cálculos lá? É isso mesmo. É isso mesmo. De dinheiro novo, De dinheiro novo. Então, aumenta 35 milhões. 35 milhões é um dinheiro razoável para você falar em incrementar a nossa política de assistência básica, inclusive de alta complexidade aos dependentes. Porque a nossa não fala, a nossa está garantida. Então, termos essa consciência, eu acho que esse é o momento de nós pensar no que nós queremos no futuro. E não só no imediato, qual que é o impacto que isso tem no nosso contra-cheque. Acho que pensar só no imediato, fazer política remuneratória, nesse momento, com política de saúde, eu acho que é um equívoco. Eu tenho escutado algumas pessoas, comandante, vamos melhorar isso aqui, porque reduz uma participação de A ou de B. Eu tenho usado, inclusive, essa expressão. Fazer política remuneratória na discussão da saúde é um equívoco. Acho que nós devemos manter um percentual para todo mundo, fazer o cálculo, se eu tenho isso lá calculado. Esse incremento de 35 mil já é um valor razoável para o PSM, para pensão, mas isso vai fazer com que sobre recurso do Estado para poder cobrir a saúde. E se nós ainda colocarmos lá mais 1%, 2% ou 3%, para nós incrementarmos mais ainda a assistência do dependente, acho que nós faríamos um bom negócio para a sustentação financeira e garantir o nosso sistema de saúde sem grandes perdas para nós. Assim, é um desafio colocar isso aqui ao vivo e a cores para quem está no mandato, certo? Eu ouvi lá em 2016 de algumas pessoas, Gonzaga, não defende, não, você vai perder a eleição. Eu falei, nós precisamos garantir, nós temos que ter coragem de falar. Nós temos que garantir o nosso sistema. Então, eu acho que no momento que nós fizemos a negociação das perdas inflacionárias, lançar isso junto com o lançamento das coisas, reduz o impacto para todo mundo e nós vamos garantir um fôlego sem reduzir a participação do Estado. Porque nós temos que lembrar que temos o Estado do outro lado, que não está dormindo, que está doido para tirar dinheiro do IPSM. O mandato nos dá a possibilidade de estar em alguns espaços, né? E nesses espaços você escuta muita coisa. E uma delas que eu já escutei de setores do governo nós temos que mexer no IPSM. Falei, lá não. Né? Lá não. Nós temos uma máxima aqui há muitos anos que a nossa previdência vale uma guerra e por ela vamos fazer a guerra. Então, eu diria, estamos no momento do litígio e o governo pode declarar essa guerra. Eu acho que se o governo fizer qualquer movimento de redução da sua participação, já está declarada a guerra que nós vamos enfrentar. Então nós temos que estar atentos nesse momento, preparar, termos ciência do que nós queremos, entender o que a legislação federal já impôs, pensar o que nós queremos em termos de dependentes, em termos da nossa contribuição para o dependente, mas se o governo fizer qualquer proposta de reduzir a participação, é declaração de guerra e nós temos que ir para o campo de batalha realmente. Se me permite, eu vou usar o Vinícius, porque ao longo da reforma da Previdência, a partir da PEC 06 do 1645, e não foi uma nem duas, foram várias vezes, nós, nesse mesmo espaço, no espaço de debates, se fosse na Câmara, se fosse nos quartéis, nós afirmamos que o Estado que tinha a perder com a reforma da Previdência seria Minas Gerais. E parece que estava muito longe naquele momento. As pessoas parecem que não se engajaram muito no debate. E, de fato, agora resta provado isso por uma razão muito simples. O 1645, e aí eu vou fazer essa introdução para deixar aí fazer duas perguntas pontuais ao Coronel Vinícius. O PEC 1645, e que separa saúde de pensão, para os outros demais estados da federação faz diferença alguma, porque isso já era separado lá. Então, quando nós ouvimos que em muitos estados eles pagavam pensão alíquota de 14%, eles vão ter ganhos salariais na sua base, porque a saúde já era apartada. Cada estado, se vai no Ceará, por exemplo, eu estive lá e acompanhei, no Ceará o militar faz opção por um plano de saúde do estado
ou faz opção por um plano de saúde particular, um Embed, etc, 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 etc. Mas ele pagava 14% para o Estado a título de previdência como um todo. Então, esse Estado, de fato, os militares desses Estados que já pagavam 14% a título de previdência, terão uma redução nos seus contra-cheques de 2,5%. Então, eles terão um ganho real de 2,5%. Porque o teto máximo, a partir de 2021, é 10,5%. Não, claro. Bom, enfim, vamos pelo teor da lei. Porque saúde já era separado. E aí, dentro desse conceito, Minas Gerais, por exemplo, nós veteranos, Joey aqui, o Gonzaga, nós vamos sair obrigatoriamente de 8 para 10,5 em 2021. O nosso diretor do IPSM também, vocês estão assistindo, acompanhando a lei, vai pagar também. Então isso já está estabelecido, não tem como fugir a isso. E nós não pagamos saúde. Quando eu fiz aquela pergunta para o senhor, com o que nós pagamos, quanto por cento dos 8% vai para a saúde, qualquer coisa, significa dizer que então somente se a saúde custar 3%, seja ele linear ou seja individualizado, cada um vai ter um gasto a mais de 3%, se for 4%, se for 5%, o que for, porque a saúde é um outro valor a ser discutido. E a pensionista, vamos dizer, pior ainda, porque ela sai de nada para pagar a própria pensão e para pagar a saúde. Né? Então eu quero fazer para o senhor uma pergunta bem objetiva. Hoje, de tudo que nós gastamos com saúde, se nós tivéssemos que colocar assim, ofertar para o mercado, não é isso a ideia, mas vejam bem, se nós tivéssemos que ofertar para o mercado vidas, porque os planos de saúde trabalham com vidas, na situação atual hoje, qual é o valor médio que nós pagamos por uma consulta? Ela condiz com o mercado aí fora? Ela é muito acima, muito abaixo? Não estou dizendo o que o senhor paga para a rede contratada, não. Estou falando que sai da minha base, por exemplo, do soldado. Quanto que ele contribui hoje para ter uma assistência básica, ampla e restrita? O senhor tem esse cálculo? Vou voltar aqui que eu tinha falado. Conceitualmente, os 8% têm embutido de saúde. Na prática, os 8% não pagam a saúde. Ao contrário, conceitualmente é só previdência. É só previdência. Mas lá na lei fala previdência e saúde, não? Não. 10.366 é previdência. Então tá bom, previdência. Então, ou seja, está embutido. Eu uso o recurso da previdência, né, que nós temos até cobrança do Tribunal de Contas nesse sentido que não é correto, para pagar a saúde. Por isso que eu não entrei e com quem eu conversei eu orientei. Não entra na justiça para cobrar o que o Estado deve de saúde e IPSM, porque legalmente a contribuição é para a Previdência. Exatamente, é isso aí. Então, ou seja, a gente não contribui nada com saúde, não é? Então, para a gente custear a saúde hoje, imagina só o seguinte, nós somos 80 mil vidas. Não, 80 mil titulares. PMs e BMs, ativos e inativos dentro do IPSM. Ok? Ok. Muito bem, nós somos 226 mil vidas. Se nós gastamos 500 milhões de reais por ano com saúde, divide isso por 80, multiplica por 12. No caso, pode multiplicar por 13. Né? Vai dar exatamente o que cada um deveria pagar para custear a saúde. Hoje, do soldado ao coronel, não interessa, né? Seria 563, 570 reais por mês que nós deveríamos estar pagando para manter essa saúde, dividindo para todo mundo, né? Todo mundo paga a saúde, então vamos dividir o bolo. Ok. Então seria isso. O que significa isso, na verdade, aqui? A nossa saúde, e é preciso ficar bem claro, que isso é matemático, né? Se nós colocarmos uma alíquota hoje, por exemplo, igual ao Exército, né? Para os nossos dependentes apenas, de 3%, 3,5% hoje, nós vamos arrecadar alguns milhões de reais, tá? Mas não paga a nossa saúde. Nós, diferente de um plano de saúde, não temos como colocar o que nós chamamos de carteira aberta, né? Nós não podemos vender o plano, ampliar a assistência à saúde para várias pessoas pagando, para poucos que estão utilizando. Então, querendo ou não, há um déficit disso aí que tem que ser repassado para o Estado, tem que contribuir com isso. É essa parte que entra o Estado, nessa diferença que vai ser estabelecida. Quanto que é a diferença? É 50% que estão arrecadando os militares? É 30%? É 70%? Não interessa. A diferença vai ficar por conta do Estado. Espero ter respondido. Sim. Agora, outra coisa, uma questão que precisa, que aportou para nós, tanto o Gonzaga, nós discutimos hoje pela manhã, e claro que os senhores, enquanto convidados, se eu trago aqui, eu vou falar, não faz sentido. Hoje, por exemplo, o militar nativo, ele paga 8% para o Instituto, que vamos chamar de Previdência e tudo, mas paga 3,5% de saúde. Não, desculpa, 3,5% de fundo de aposentadoria. Tá, então a primeira pergunta,
O fundo de aposentadoria ainda vai vigir? Olha, no meu entendimento, da minha assessoria jurídica no Instituto, de algumas conversas que tivemos lá com assessoria das corporações, o fundo de aposentadoria já está extinto. Então, hoje o militar da ativa, ele paga 8 para o Instituto e 3,5 de fundo de aposentadoria, correto? Correto. Se ele está extinto, então é para deixar claro para os militares, com a inserção da alíquota, já que ela é obrigatória, de 8 para 9,5 e depois chegando a 10,5 em 2021, o senhor, como diretor do nosso Instituto, nós sabemos da noventena, mas eu quero ouvir do senhor. Quando efetivamente o Instituto imagina que vai estar recebendo a contribuição das pensionistas, que saiu de 10 para 9,5, porque a saúde nós vamos discutir no projeto de lei, que está aqui, nós estamos debatendo agora, não sabemos a que tempo ele virá. Mas uma coisa já é fato, a imposição da 13.954, para nós veteranos já passou para 9,5, então você que é veterano que está nos ouvindo agora, não tem onde fugir essa regra. A pensionista não tem onde fugir a esta regra, o militar da ativa não tem onde fugir a essa regra, ainda que ele pague os 3. Por que eu perguntei se ele vai pagar os 3,5? Porque se continuar pagando, ele vai ter um acréscimo maior ainda, porque é 9,5 já da pensão, e se não sair os 3,5, para ele é 9,5 mais 3,5. Porque se o entendimento do senhor não estiver correto, o militar da ativa que vai pagar a pensão, ele sai de 8 para 9,5 a partir de agora. Ponto. Não se discute, está na lei, que vai chegar a 10,5. Se ele permanecer pagando o fundo de aposentadoria, ele vai sair de 14 para 15,5. Agora, se o fundo de aposentadoria sair, pronto, está resolvido o problema. Mas esse é um problema que o fundo de aposentadoria vai para o caixa, como disse bem o Gonzaga. Então, o que o senhor imagina? O senhor está no Instituto, por óbvio, trabalha com números, as propostas de números. O que o senhor imagina? Quando efetivamente a pensionista vai começar a pagar? Quando o veterano vai começar a pagar os 9,5% e quando o da ativa vai pagar os 9,5%? O que o senhor tem? O que o senhor pode dizer? Assim, o que o senhor está sentindo? Nós discutimos hoje, o senhor pode até falar, o Gonzaga também depois, sobre a noventena, que nós discutimos isso pela manhã, então, porque essa é o que está surgindo aqui, ó, tem um aumento. Está na lei, a lei federal que já está vigindo. Que não tem nada a ver com o decreto que o governador prorrogou por 2 anos. Ali para discutir a questão de promoção, mas não tem nada a ver com isso. Porque as pessoas estão dizendo, não, isso vai demorar 2 anos. Tem a gente deixar isso claro, né, Gonzaga? Porque o decreto não tem nada a ver com previdência e pensão de saúde, não tem nada. O decreto é para estruturação de carreira. Porque, não, isso está resolvido. Não, tá, então, por favor, o senhor. Olha, vou repetir aqui. Nosso entendimento da legislação, tá? Assim como nas Forças Armadas, por uma questão até de simetria, né? A contribuição previdenciária estabelecida pela nova lei é de 10,5% em 2021, portanto não tem que se falar mais em fundo de aposentadoria, tá certo? Agora, há o entendimento também que para a aplicação dessa nova lei é preciso respeitar a noventena. E para as pensionistas do IPSM também será respeitada a noventena. Então nós acreditamos que uma diferença talvez de 15 dias para mais ou 15 dias para menos, está sendo feita uma consulta à Advocacia Geral do Estado, nós temos que fazer essa consulta, né, de como vai ficar. Nós acreditamos que isso deve impactar no mês de abril para o salário que recebe em maio. Então, abril para maio, se nós não resolvemos... Quer dizer, no âmbito federal não tem discussão. Pensionista vai para 9,5, ativa 9,5 a título de pensão, veterano 9,5 a título de pensão. Exatamente. Não tem discussão. O que não está decidido ainda, o que não está bem definido, é a questão, como já está sendo discutida aqui, a questão da saúde, né? Para ver como que vai ser trabalhado essa questão das alíquotas e a partir de quando vai ser instituídas as alíquotas. Gonzaga, eu trazer para essa discussão, porque nós abordamos uma questão com os comandos da instituição lá pela manhã, e você mesmo mencionou as entidades lá e tal, de tentar estender essa noventena para que ela comece a vigir junto com a nossa recomposição. Fala isso aí para nós, por favor, para os demais, que nós participamos sabendo, então dá uma clareada nisso para nós, o que é o pedido, o que é a intenção, por favor. Veja bem, uma coisa é nós interpretarmos a lei, e eu não tenho dúvida de que a noventena tem que ser preservada e que, portanto, na folha de abril tem que lançar as novas alíquotas. Eu não tenho a mesma segurança de que a lei federal derrubou
a lei estadual do Fundo de Aposentadoria. Eu tenho dúvidas sobre isso. O que eu não tenho dúvida é de que, se ela não foi derrogada, nós temos que revogá-la formalmente na nova legislação. Isso, para mim, é muito pacífico. Com relação a aplicar ou não em abril, eu entendo que a lei federal impõe que seja abril. Mas eu entendo também que nessa construção dessa nova legislação nós podemos fazer uma negociação com o Estado para que nós possamos lançar esses percentuais só a partir de julho. Ainda que nós tenhamos que, ao longo de um determinado tempo, diluir esse valor. Porque, para os militares da ativa, vamos trabalhar cenários. Os militares da ativa, se de fato prevalecer a tese que o coronel Vinícius, ele não está sozinho nessa tese, né, o Bahia defende também, outros juristas defendem a tese de que a lei federal derrogou a estadual no que diz respeito ao Fundo de Aposentadoria. Se isso for verdade, se for admitido, nós teremos então que os militares da ativa, a partir de abril, teriam uma redução na sua contribuição de 11,5% para 9,5%. Então o impacto para o pessoal da ativa é um impacto bom, certo? Por outro lado, você tinha os militares da reserva, né, os veteranos, com um impacto de 1,5% e as pensionistas com impacto de 9,5%. Então, se de um lado você tem um impacto positivo, do outro você tem um impacto negativo para se analisar. Temos que analisar o que é melhor, né? Se nós vamos atender, se tem como atender todo mundo, se ao atender um não atende o outro. Se tiver derrogado, beleza, não tem que discutir, né? Mas se não tiver derrogado, nós teremos que fazer essa opção. Eu estou defendendo que no processo de negociação com o governo, nós possamos adiar o início da contribuição, principalmente não, pensando em todos, mas o impacto para os pensionistas será maior, que essa contribuição aconteça junto, a alteração da contribuição aconteça junto com a alteração do salário dentro da negociação que foi feita aqui a partir de julho, né? Tanto para pensionista quanto... Mas isso é uma proposta para nós negociarmos com o governo. Eu acho que há espaço, porque nós não estamos dizendo que não queremos pagar a conta, nós estamos dizendo que estamos querendo fazer um encontro de contas aí junto com o reajuste salarial. Eu acho que vale a pena também, a gente, aproveitando o diretor do Instituto, porque este desconto, ele não vai para o Estado, precisa ficar claro, né? Porque o desconto, o aumento da alíquota não é para o Tesouro. E esse é um problema, Ed, porque na medida que de todas as contribuições nossas, essa é a única que não vai para o IPSM. Então o aumento da alíquota, de acordo com a lei federal, e se nós admitirmos uma contribuição para a saúde, nós estaremos abastecendo o próprio Instituto, nós estamos fortalecendo o nosso sistema. Essa contribuição de 3,5% do fundo vai para o Tesouro. Então, cessar essa contribuição é reduzir o recurso do Tesouro. O Tesouro vai chiar, é claro. Nós temos que estar preparados para isso, porque o Tesouro não vai simplesmente querer perder nas minhas contas 13 milhões de reais e ficar por isso. Então, é o único recurso que não vai para o Tesouro, é o único recurso que não vai para o Tesouro é os 3,5% do Fundo de Aposentadoria. Que vai para o Tesouro. Que vai para o Tesouro, porque os outros... Então, isso significa dizer, Coronel Vinícius, que o senhor está trabalhando com os números. Caso haja, que o governo assim aqueça, e seja possível, dentro dessa hipótese, quando nós abrirmos mão de receber em abril e passarmos para julho, o IPSM estaria perdendo esse 1,5% durante esse período, não é isso? Sim, com certeza, né? Era um recurso. Na verdade, o que acontece, né? Isso tudo faz parte do bolo de uma conta. Tem que ficar bem claro que a contribuição de abril para frente, nós estamos discutindo aqui uma hipótese. Uma hipótese, claro. Sim, não é interpretando a lei, não. Eu preciso de uma interpretação diferente. Isso tudo é um bolo, né? O que a gente desconta do nosso salário pode até aumentar um pouco, né? A contribuição para com o Estado. Aumenta a contribuição aqui, mas diminui o que o Estado repassa para a mídia patronal. Porque no final das contas, a conta, quando ela fecha, o Estado pergunta o seguinte: olha, você tem tanto de arrecadação dos militares, não é isso? Quanto que falta para pagar a sua conta desse mês? Eu quero que continue assim. Essa era a pergunta que eu ia te fazer, pessoal. Eu quero que continue assim. Porque esse ponto é um ponto de divergência entre várias pessoas que vêm debatendo isso. Eu já ouvi falar assim: Gonzaga, mas esse dinheiro nunca vai ser pago. Eu também não quero que o Estado pague como regra.
eu quero ter crédito, eu quero ter uma saúde excelente, pagar essa saúde, pagar a pensão e o Estado fica me devendo ainda. É melhor do que o Estado não ter essa responsabilidade e nós todo ano temos que pedir, pelo amor de Deus, para o Estado aumentar a sua participação na lei orçamentária. Então, esse valor, esse superávit, eu prefiro que o Estado, que nós tenhamos lá como crédito, por 2, 10, 20, 30 anos, o tempo que for, mas que a gente mantenha. Eu entendi o que o senhor falou, e é o óbvio. Muito embora o óbvio não seja tão óbvio assim, né? Claro. Eu vi isso também, né? Mas é o óbvio, se nós estamos aumentando. Temos a despesa hoje, né? De um dia por outro, em abril a despesa não vai alterar. Tem o mesmo tanto de saúde, tem o mesmo tanto de pensão. Se vai aumentar a nossa participação, isso quer dizer que o Tesouro, pessoal, esse ano vai menos, esse mês vai menos do meu. É o óbvio, né? Mas nós podemos dizer que, do ponto de vista contábil, do ponto de vista da sustentação e viabilidade financeira do IPSM, nós aumentamos a arrecadação. Sim. Certo? Contabilmente vai estar lá, o Estado vai passar. Então, eu quero continuar assim. Eu não quero discutir que o Estado não me deve nada. Eu quero discutir que ele me deve e deve muito. Ou seja, que tenhamos uma margem legal de financiamento do sistema nosso e uma despesa que se comporte dentro dessa margem legal. Essa é uma via de entendimento realmente razoável, né? Igual hoje, né? Hoje nós temos lá uma via, um Estado, né? Tá bem contabilizado, tudo certinho, né? Agora, do ponto de vista prático lá da minha vida, do dia a dia, né? Funciona dessa forma. Né? Ou seja, hoje a gente vai... Inclusive, na verdade, até assim. o seguinte, que é interessante, né? Como eu disse aqui no início do nosso debate, em 2018 o IPSM ele teve um custo de 1 bi e 800 milhões de reais, né? E nós economizamos, a gestão agora economizou de 2018 para 2019 e fechamos em 1 bi e 500. E esses 300 de diferença, cadê eles? Na verdade, não é a diferença que estava no meu caixa que eu deixei de gastar. O Estado não precisou de me repassar para custear alguma coisa. Então, é uma entrega, inclusive, que o Instituto de Previdência dos Servidores Militares está fazendo ao Estado, de boa gestão, que pode ser levado em consideração depois da discussão de alíquota de saúde e outras coisas. Mas isso é bom, talvez eu divague um pouco, mas onde é que começa isso? Em 1990. Nós temos que lembrar que nós estamos sob a vigência de uma lei de 1990, Lei 10.366. Essa lei veio para regulamentar a Constituição, né? Quando a Constituição criou a Previdência dos servidores militares. Nós deixamos de ser Previdência Caixa Beneficente, passou Instituto de Previdência dos Servidores Militares, porque naquele momento, pela Constituição, nós éramos servidores militares dos Estados. Então, essa lei adequou naquele momento. Quando veio a emenda 20, e aí por essa lei, nós tínhamos já a garantia, vamos fazer aqui uma retrospectiva. A Lei Delegada 37 é de 89. É a lei que diz, é a lei mais recente que nós temos, que diz que nós temos direito à assistência básica, que o Estado tem que pagar. Assistência à saúde. Veio essa lei para regular a Previdência mesmo. A Previdência, a pensão. E aí, por esse fundamento dessa lei, da vigência da Constituição de 88, o Estado tinha que passar realmente e não podia, tinha que passar a integralidade. E aí elevou a nossa contribuição para 11,5%. Aí o IPSM teve uma capacidade grande de arrecadação e uma despesa baixa, porque naquele momento toda a saúde nossa era feita pelo Estado. Sim. Pago pela diretoria de saúde. Né? Era orgânico. Aí era tudo orgânico. Quer dizer, o IPSM cuidava só em termos de saúde, só dos dependentes realmente. Em 95, o IPSM... Era o previdenciário e o logístico. E o logístico, né? Hoje nem se fala isso lá mais. Né? Em 95, o IPSM tinha acumulado 300 e tantos milhões de reais, tinha ação, tinha ouro, tinha umas ações podres também, tá? Eu acompanhei lá, tinha umas ações podres também. Mas tinha ação, tinha ouro, tinha imóveis, né? O IPSM, foi a época que ele adquiriu imóveis, né? Nós conhecemos alguns por aí. Só que veio a emenda 20 e mudou o conceito nosso de previdência, né? de servidor, então nós passamos a ser militares estaduais, fez toda a construção do artigo 40, nos tirou do artigo 40 e nós mantivemos a arrecadação aqui. Só que no momento, lá em 95, quando o Estado, por alguma razão, reduziu a participação dele na saúde dos militares, o IPSM, que tinha dinheiro em caixa, falou assim, não, eu vou trazer esse povo para cá, eu vou atender. Viu, Paty? Você é novinha,
Aí você chegava no HPM, o HPM não suportava, porque a rede conveniada não atendia. Eu já estava na ativa lá, em 95, já tinha 10 anos de polícia, eu também. Você ligava para a rede conveniada e a rede fala assim, é dependente? É dependente? É dependente. Se for Atende. dependente, atende. Se for titular, não. Porque quem pagava o dependente era o IPSN tinha dinheiro, pagava, estava em dia. O Estado não estava pagando, então os titulares estavam ficando prejudicados. O que a PM fez para solucionar? Pegou os aposentados e falou assim, vamos cuidar desses nossos velhinhos aqui. E levou para dentro do IPSN. Então, agora nós vamos cobrir essa despesa, nós temos dinheiro. Certo? E isso deu vida boa para o Estado, que parou de passar recurso para a saúde dos militares para a rede conveniada. Quando foi em 99, fez isso. Inclusive... Não, você pode falar, você precisa tapar o microfone, não. Não, você falou dos velhinhos, né? Eu lembro muito bem disso. Na verdade, o IPSN trouxe para dentro do IPSN o da ativa e o inativo. Não, mas não, só que o pagamento da saúde. Eu sei, mas o inativo foi em 95. O uso da ativa foi em 99. Sim. Eu tinha 2 meses de conselho do IPSN quando essa demanda chegou lá. Exatamente. E eu tenho isso nas costas até hoje, porque eu ajudei a tirar do Estado a responsabilidade da saúde dos militares da ativa. Uhum. Qual foi a consequência prática disso? O IPSN aumentou a despesa com saúde, certo? O Estado afastou. Aí quando foi em 2011, por obra e arte do governador Anastasia, exatamente, ele impôs que o IPSM fizesse um convênio com a Polícia Militar, com o Corpo Bombeiro, para garantir o funcionamento da rede orgânica. Então, na prática, hoje, o Estado afastou, né? Afastou desde 95, 99, 2011, aumentou significativamente a despesa do Estado, do IPSM, com saúde, porque, não sei o convênio de hoje, mas são 60 milhões de reais por ano que o IPSM está passando para a rede orgânica. Esse ano, para 2020, a diretoria de saúde vai receber 67 milhões. 67 milhões, eu estou acompanhando mais ou menos. Tá? 67 milhões, ou seja, o nosso hospital militar, a CLIPS, Colégio Centro Odontológico, a nossa rede orgânica, do ponto de vista do funcionamento, tira pessoal, já é o IPSM que está bancando. Tudo. Então isso foi feito de que forma? Foi feito o Estado empurrando para o IPSM a despesa. Por isso, nesse momento, e quase ninguém participou desse processo, a verdade é essa. A verdade é essa. Né? A gente tem muitos bastidores, comandante, mas a gente vai segurando algumas raivas que a gente passou durante a vida. Então, nesse momento, se nós não tivermos, né, bem articulado, nós corremos o risco do governo empurrar para cima da gente de novo. E esse é o grande risco do momento. Eu fiz essa retrospectiva toda para dizer, olha, a lei diz que nós temos direito de assistência básica, e é verdade. Mas na prática, a nossa contribuição já está sustentando essa assistência básica há muito tempo. Né? O fato de nós não termos a coparticipação, eu vou lá no hospital militar, fui hoje lá, fiz o exame, vai pagar 100% do meu, tá certo? Sim. Isso não quer dizer que eu não tenha participado, porque eu contribuí com o IPSM é que está garantindo o funcionamento lá. Então, na prática, essa gratuidade já é relativa. Já é relativa. E as coisas são boas ou ruins por comparação. Se nós compararmos com os outros estados, nós estamos numa situação razoavelmente boa. Se compararmos conosco mesmo, nós precisamos de sustentar isso e melhorar o time. E é esse o momento. Eu fiz a retrospectiva para insistir nessa minha insistência, insistir na insistência, de que nós precisamos de estar muito bem articulado para garantir com que o governo não reduza a sua contribuição, sua participação no nosso sistema de proteção social. E que nós tenhamos coragem de enfrentar o debate sobre a saúde dos dependentes, discutindo quanto é que custa. Se a nossa participação vai ser de 1%, de 2%, de 3%. Porque na prática ela já existe. Na lei ela não existe, mas na prática ela já existe. Né? O Anastasia também colocou na lei delegada 180, 150, não sei, de que a nossa assistência de saúde está condicionada à contribuição ao IPSM. Então, a lei não fala da divisão de saúde hoje, não fala 10.366, não fala de divisão. Mas na prática já está dividido, já está condicionado. Tanto é que quando alguém entra na justiça para reduzir a sua participação no IPSM, quando ele zera, o que o IPSM faz? Corta a saúde. Corta a saúde. Por quê? A lei já diz que ele tem que contribuir. Ele já tem que contribuir. Exatamente. Então, eu acho que esses fundamentos, eles estão preservados na lei federal e cabe nós agora ter juízo para poder, de um lado, gastar tempo e ser pedagógico, né?
Nós temos que ter a paciência pedagógica de fazer esse debate e olhar para nós mesmos e dizer para nós que sistema que nós queremos. Né? Eu já tenho o modelo, posso ser convencido do contrário, mas eu vou defender, até que me prove o contrário, eu vou defender os fundamentos atuais da participação do Estado, da participação nossa, os fundamentos da contribuição, definir isso tudo como sistema de proteção social, colocar a saúde, colocar a pensão, colocar os proventos, colocar tudo no conceito de proteção social. As responsabilidades estão definidas, o Tesouro paga provento, o IPCM paga pensão, o IPCM paga saúde, paga pecúlio, certo? A Polícia Militar e o Bombeiro faz a gestão compartilhada da saúde. É o que está funcionando. Então, para mim, o desafio é um texto que contempla exatamente isso. Ou seja, é mudar muito para ser sempre o mesmo. Eu concordo contigo, mas o interessante, a gente tira a conclusão agora, que a gente sempre fala, né, que a gente está vários oficiais e praças da Polícia Militar, né, nós trilhamos por uma reta muito longa, né? Muito longa, que talvez você não enxergava além do horizonte, né? Mas todos nós, apesar de não enxergar, sabíamos que tinha uma curva lá fechadinha. Por um acaso, eu estou no meio dessa curva. Eu, o Coronel Giovanni, o Coronel Estevo, né? Todos nós, na verdade, estamos participando desse momento histórico. Mas nós temos que tirar apenas a seguinte conclusão. Apesar de todos os problemas que a gente está vivendo agora, né? A gente ainda está numa situação confortável, porque nós temos a oportunidade de rever, né, toda a nossa legislação, propor melhorias, cortar alguns paternalismos, o nome é diferente, paternalismos, né, para dar sustentabilidade para nós para daqui a 30, 40, 50 anos. Eu acho que a lei do IPSM está na oportunidade de rever várias coisas lá. Eu tive a oportunidade, né, desde quando diretor de saúde, estabeleci uma rotina nas minhas previsões, sempre fiz uma palestra por onde, né, eu passei para a tropa. Não diferente, nós implementamos isso aqui no IPSM, né, e a gente tem conversado muito com a tropa sobre isso, sobre a maneira, talvez, né, de financiamento da nossa saúde, quais são as distorções, algumas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado no financiamento da saúde, né, para a gente não ter judicialização, por uma questão, primeiro, isonomia. Segundo, se eu pago por uma coisa que não é um tributo, eu não sou obrigado a pagar. Então, por exemplo, a nossa saúde, ela passa, ao meu entendimento, a partir de agora, ela ser uma questão não obrigatória de contribuição. Ela não é obrigatória mais, ao meu ver, né? Então, tudo isso a gente vai ter que trabalhar muito bem, porque tanto não seria obrigatório você pagar pela saúde, né? Como é hoje no Instituto de Previdência, Servidores de Minas Gerais, o IPSENG, lá os 3,2% ele não é obrigatório. Né? Às vezes dá oportunidade, por exemplo, né? Se a esposa do militar tem um convênio fora, e os dependentes do militar estão no convênio dela e não dele. Então, ele não pagaria aqui dentro. Isso, com certeza isso vai ter que ser feito dessa forma. Isso já tem, né? Outra coisa é o seguinte, né? É a discussão no futuro próximo, aí nós discordamos um pouco, viu, Osário? Mas eu, particularmente, não sou dono da verdade, né? Exatamente. Por isso tem uma equipe de altíssimo nível, né? Como nós vimos hoje ali, uma equipe para discutir todo esse tema, mas uma coisa é fato, né? Eu acho que a gente tem que pagar por aquilo que nós recebemos de produto. Né? A saúde é um produto. Então, se a gente recebe o mesmo produto, a gente tem que ter uma alíquota igual para todo mundo. Eu defendo isso, né? Você sabe muito bem disso. É diferente da pensão. Eu não quis citar o senhor aqui, mas o senhor sabe que o senhor citou, eu devo dizer que divide o senhor. Não, mas eu sei disso, a gente conversa muito há muitos anos, né? Mas isso é uma questão de entendimento mesmo. E nessa minha andança aí por Minas Gerais, né? Nós temos alguns segundos sargentos, né? Que concordam comigo quando... Toda vez, comandante, que nós olhamos para a nossa realidade, a gente tende a concordar. Sim. Certo? Eu, por exemplo, meu filho de 21 anos está fora. Sério, eu tenho uma filha de 12, daqui a poucos anos ela sai fora também. Quando a gente olha para a nossa realidade, a gente tende a fazer esse raciocínio. Quando nós olhamos para o coletivo, tá?
Como é que nós vamos individualizar a nossa participação e ter uma participação do Estado que nós queremos defender? 16% da folha. Se eu individualizo a minha, eu vou individualizar do Estado também? Eu estou facilitando muito mais a vida do Estado do que beneficiando a gente mesmo. Uma perspectiva individual. Isso aí está dentro das 5 linhas de ações, tá, que nós vamos apresentar para as associações, né? Lógico, já tem isso lá no Instituto, bem trabalhado, com os custos, os benefícios, as vantagens e desvantagens, né? Porque não tem nenhuma linha de ação que não seja totalmente vantajoso e totalmente desvantajoso, prejudicial. Toda linha de ação ela vai ter um peso, né, diferente da outra ali, vai ter que ser observado. A saúde, Gonzaga, ela é diferente da previdência, né? Quando um cabo ele tem um desconto previdenciário, no caso é proteção social, não é? Que ele desconta no contra-cheque dele, paga mais do que um soldado, é porque a esposa dele, na eventual ausência do militar, vai receber por aquilo que ele pagou. Mas ainda assim guarda a distorção. Se for analisar pela distorção, também guarda. Porque o soldado não vai morrer no mesmo momento do cabo, necessariamente. Então eu posso ter um soldado que gerou um gasto muito maior de pensão, porque ele viveu menos, do que um cabo, porque ele viveu mais. Entendeu? Então eu posso ter um coronel que morreu novo e deixou uma pensão por muito mais tempo do que o outro coronel que morreu viúvo. Então, se nós formos olhar para as distorções que o sistema, ao analisar individualmente, né, o camarada solteiro, então, não sabe nem pagar a pensão, não sabe nem contribuir para a pensão. A pensão é para o pai e a mãe, né? Pensão do pai para a mãe? Uhum. Aonde? Mas solteiro. Solteiro vai. Se for arrimo, nós tivemos dificuldade. Nós conseguimos nós aqui temos, na justiça. Nós temos casos do IPSM lá. Temos casos, mas não é regra. Nós conseguimos na lá. justiça de um soldado, Silveira, o Cabo Silveira, que foi assassinado, inclusive foi ação, eu estava na presidente da ASPA ainda, foi ação da ASPA para poder, mas tivemos que fazer prova de arrimo de família, uma série de coisas para poder conseguir. Então não é regra, a regra não vai para pai e filho. Isso aí isso vai ser discutido para frente. Eu acho que são hipóteses, são propostas várias propostas que vai ser decidido pelo colegiado, vai ser decidido ali pela equipe que está estudando, né? Todos nós. Eu acho que na verdade vai ser mas é uma questão que tem que ser pensada. O conjunto dos militares. Eu acho que o grande desafio é abrir o debate realmente. Né? O nosso papel é de tentar sintetizar a posição da maioria. Mas a maioria vai participar. Não tem como hoje a gente ignorar que vai haver um grande debate nas redes sociais. Que bom. Né? E que bom que vai acontecer. Posso fazer uma pergunta rapidinho aqui? O Promorar nisso acabou. O Promorar está suspenso por enquanto, mesmo porque é aquilo que nós acabamos discutindo aqui, né? Todo o recurso que era para ter sido dirigido ao IPSM, ele vira um haver com o Estado, né? E, infelizmente, não tem como, hoje, na atualidade, voltar ao Promorar. Do ponto de vista legal, o Promorar existe. Do ponto de vista da capacidade financeira, nesse momento, está zero. É porque eles estavam perguntando aqui, que o Estado ficou por muitos anos sem repassar o valor total. Do ponto de vista de uma nova legislação, é perfeitamente possível nós consolidarmos o sistema de proteção social também com habitação, como está previsto. Que eu acredito que nós vamos sustentar na legislação a possibilidade. Agora, uma coisa é ter os fundamentos legais que estão em vigor, e a outra coisa é ter o recurso disponível para novos financiamentos. Os senhores que nos acompanharam até esse instante momento, nós já estamos findando esse debate por hoje. E aqui, Coronel Vinícius, já vou deixar de público ao Gonzaga, enquanto nós debatíamos esse tema nesse curto espaço de tempo, e por óbvio já vou providenciar um documento aqui aos nossos comandantes gerais e as demais entidades, a gente faz uma reunião essa semana ainda, para que nós possamos ainda, porque na reunião de hoje ficou estabelecido que nós devemos nos encontrar com os comandos das instituições e com o senhor entre o dia 27 e 31, se não der essa data, a primeira semana de fevereiro, para que a gente possa de fato já ter um esboço, algo que nós precisamos trabalhar. Deixar claro para todos que nos acompanham nesse instante momento, que não tem nada absolutamente pronto. Aqui foi um ponto
do que nada assim, faço vírgula, existe a comissão 078. O nada desculpa. Fazer uma vírgula nesse nada pronto. Não, me perdoe, tem que corrigir, de fato. O que existe foi um trabalho de uma comissão que foi nomeada lá em 2013. O Gonzaga participou, o Coronel Zéder participou, a OPM participou, não sei se na época era o Coronel Cirilo, acho que não era ele, né? O comando da PM e do Bombeiro participou, ou seja, então já existe um esboço, ainda que não tivéssemos sequer a hipótese da 1645, que é a 3954, mas já pensando lá em 2013, que esse problema poderia advir que, como o senhor disse, nós tínhamos uma linha, uma reta que parecia que era infinita e que de fato chegaria numa curva muito acentuada. Talvez se nós tivéssemos tomado a medida lá em 13 e 14, essa curva que é acentuada hoje continuasse uma reta. Mas enfim, não é assim, a história nos impõe uma outra responsabilidade, os fatos, que nós não vamos nos furtar a ele. Mas eu dizia que precisamos pensar num evento que ainda, ou antes de concluir, que nós possamos empoderar a categoria disso. Eu vou fazer uma proposta, chamar o comandante para que, institucionalmente, eu acho que a PM deveria, o bombeiro fazer isso institucional, levar as entidades, levar os parlamentares, talvez tirar uma agenda que nós, por mais que o tempo seja curto, que a gente possa fazer isso em RPM, porque o que precisa levar para a categoria para que elas entendam que, de repente, um aumento em qualquer contribuição, qualquer coisa, pode significar a manutenção, como disse o Gonzaga, nos próximos 30, 40 anos, do que assodadamente ficar, porque a rede social hoje, ela é magnífica, ela traz a informação, mas ela leva também muita desinformação. Então, eu acho que, assim, tanto o Instituto, o senhor está aqui, os comandos também, por certo, está acompanhando esse nosso debate, que nós precisamos pensar institucionalmente em ações que nós possamos nos dedicar, assim como nós fizemos na reforma da Previdência. A ASPA fez um seminário, a OPM fez um seminário, nós viajamos em várias RPMs, porque o que precisa levar isso? Olha, em que tempo nós vamos fechar em um consenso mínimo e levar para a categoria, porque o que precisamos é do empoderamento de todo mundo. Porque se o Estado quiser derrubar tudo, e se ele disser que não vai fazer absolutamente nada, nós teremos nos empoderado do mínimo para defender o que nós temos hoje. Então, assim, acho que esses são os nossos próximos passos e isso nós não temos muito tempo, porque na pior das hipóteses nós temos o período da noventena que vai dar em abril, e aí a coisa já terá tomado uma outra dimensão, então, ou seja, corremos o risco de ser atropelados. E o principal, para quem nos acompanhou hoje, agradecer a Paty, agradecer a Cris, agradecer a Sharon, que fez essa transmissão, além da nossa rádio, porque essa é a palavra de ordem do momento, é empoderar de algo que vai durar nos nossos 30, 40, na pior das hipóteses, 40 anos. Para que não pare única e exclusivamente na responsabilidade do nosso diretor do Instituto, do mandato do Gonzaga, do Rodrigues, do Coronel Sandro, do comando das instituições, dos DRHs, da presidência da ASPA, da OPM, do COPM, do Centro Social de Cabo Soldado, da União dos Militares, porque nós estamos sentados discutindo e debatendo isso. Ainda que sejamos todos vencidos ou que sejamos todos vencedores, mas o que é necessário empoderar. Então acho que nós precisamos, acho que o IPSM poderia, porque passa necessariamente pelo IPSM, sentar junto, fazer uma pauta que nos permita fazer por RPM, porque o senhor como diretor precisa ouvir, a ASPA precisa ouvir, os parlamentares precisam ouvir, e nós temos toda a disposição, interesse e vontade de participar disso. As instituições estão aí, os locais estão aí, nós sabemos onde estão, as RPM nós sabemos, acho que o senhor como coronel e presidente do Instituto, com os nossos comandantes, mais do que para ontem, sim, é urgência sentar em um cronograma que a gente possa levar esse debate em conjunto, as entidades de classe, os parlamentares e os comandos, porque nós temos que conversar com a categoria. Com os da ativa é uma realidade, com os veteranos é outra realidade, e aqui, em 1 hora de debate, faltou muita coisa. O senhor viu, nós participamos, o Gonzaga, nós participamos agora de 8 horas da manhã até 1h15 da tarde. Nós tivemos que parar porque tem que voltar num segundo momento, porque são muitas dúvidas. Então, assim, fica aqui, primeiro, o nosso agradecimento à disponibilização do senhor estar aqui conosco. O nosso agradecimento ao Gonzaga estar aqui conosco. E principalmente esses que nos acompanharam até agora. Aí eu deixo para as considerações finais e vamos trabalhar uma pauta positiva, proativa, que a gente precisa levar isso com certa urgência para a categoria. Bem, considerações finais, né? Acho que a gente tem muito trabalho pela frente, pouco tempo, mas a gente tem já o IPSM, de nossa parte, já estamos trabalhando nisso, já tem cerca de 1 ano e meio, né, antes ainda da 1645,
E no mais, ele colocar à disposição, como sempre, de toda a nossa tropa, todos os beneficiários dos sistemas de saúde do IPSM, né? E agradecer a oportunidade aqui, a Aspra, por estar debatendo esse assunto aqui, que é extremamente importante para o nosso futuro. Obrigado, Samuel. Só para dizer, hoje nós tivemos a participação, o pico de 65.877 pessoas nos acompanhando. Então, isso aumenta a nossa responsabilidade com o tema debatido, né? Gonzaga, para as suas considerações? É só para agradecer mesmo, mais uma vez, e dizer assim, para mim, o ponto de partida do ponto de vista de texto é o texto que nós consolidamos. O texto foi consolidado a partir da Comissão 78, que já comporta o conceito de proteção social, que já comporta o conceito do IPSM como Instituto de Proteção Social, mantém os fundamentos atuais, e eu defendo esse texto por várias razões. E uma delas, que eu acho que nós achamos um caminho de facilitar a nossa vida. Ao definirmos o conceito de proteção social nesse texto, nós já definimos o que compõe a proteção social. Então nós já colocamos o que compõe a proteção social. É essa lei, nós vamos fazer algumas pequenas alterações. A Lei 5.301, a Lei Delegada 37, a Lei 10.366. Isso porque nós não podemos correr o risco de reescrever tudo em termos de proteção social. Nós não podemos correr o risco de reescrever o nosso plano de assistência à saúde. Nós não podemos correr o risco de reescrever as condições, agora a Lei Federal de alguma forma definiu, mais do tempo de serviço, enfim. Então, são medidas pontuais, apenas para consolidar o que nós temos, mudar esse núcleo, esse eixo do IPSM de Instituto de Previdência para Instituto de Proteção Social e fazer pequenas alterações no Estatuto para deixar clara a obrigação do Tesouro em pagar os proventos. Então, eu acho assim, eu sempre digo, lei você tem para cumprir e mudar, né? E texto também você tem para fazer, apresentar e mudar. Então, todo texto é passível de mudar. Mas, como ponto de partida, eu trabalho com o texto que foi consolidado por essa comissão, porque eu fico muito à vontade, porque não é meu texto. Eu ajudei a construir, ajudei a defender algumas teses. Mas é um texto coletivo, que eu posso ter a tranquilidade de conversar com o Coronel Zé, esse texto é seu, conversar com o Coelho, esse texto é seu, conversar com o Coronel Eduardo Mendes, que a época era do IPSM, esse texto é do IPSM também, da Polícia, do Governo. Então não é algo que saiu da minha cabeça para eu estar aqui malucamente defendendo. Então esse é o meu ponto de partida, e obviamente que depois de colocar na mesa, o texto será outro, mas o ponto de partida meu é esse texto que nós consolidamos a partir de 2014. Então, senhores, encerramos por aqui esse debate. Agradecer mais uma vez ao Coronel Vinícius, ao deputado federal Superintendente Gonzaga, a você que nos acompanhou até agora nesse debate. E voltamos com a nossa programação normal e, evidentemente, qualquer outro debate nós estaremos convidando, convocando, e para que todos participem conosco. Henrique, com você. Tá certo.